Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia, parceria com o Estúdio Rino para falar do UFC Vega 100, mas especificamente dos 5 brasileiros que estarão em ação nesse evento. Um deles, inclusive, vai fazer a luta principal, a luta da noite, e a gente vai repercutir aqui no MMA na Veia cada uma dessas 5 lutas. Sempre convidando a todos, antes de qualquer coisa, já deixa o like, já clica aqui embaixo, não vai cair o dedo de ninguém. Deixa o like, dá essa moral aqui pra gente. Se não é inscrito ainda no MMA na Veia, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificação e vamos fortalecer aqui o trabalho da galera do MMA na Veia, sempre com conteúdos novos, diários. A gente faz lives eventualmente ali, principalmente quando tem eventos, então a gente faz algumas lives. Então vem dar essa moral, acompanhe nosso trabalho e fortalece aqui com o like esse vídeo. Bom, gurizada, teremos aí a participação de 5 brasileiros no 100º evento que vai rolar na Apex UFC. Esse local, né, o centro de treinamento do UFC, começou a ser utilizado lá no período da pandemia, né, que não podia ter público presente nos eventos. O UFC deu continuidade às lutas e começou a utilizar esse espaço. As coisas foram andando, foi dando certo e hoje o UFC chega ao seu 100º evento na Apex UFC, 5 brasileiros em ação, e quem vai ser o primeiro brasileiro a entrar no octógono será Antônio Trocoli, brasileiro da divisão peso médio, vai enfrentar o Trezeguet Gouri, atleta americano. O Antônio Trocoli, ele fez sua estreia, ele tem apenas uma luta no UFC, enfrentou justamente a pedreira Sara Magomedov, um atleta que a gente sabe que é um cara extremamente duro. O brasileiro pegou a luta até em cima da hora, aceitou o desafio, aguentou 3 rounds, mas acabou sendo nocauteado no 3º round. Então ele tem uma luta no UFC, uma derrota. No seu cartel, 12 lutas, 12 vitórias, 4 derrotas e 33 anos. E vai para o embate que é considerado até ali pela comparação das casas de apostas bem equilibrado, né? Um confronto contra um cara que tem um cartel bastante curto, né? Que é o Trezeguet Gouri, um cartel de 4 vitórias, 2 derrotas, mas é um atleta bem duro, um atleta bem perigoso. Uma luta bem importante aí pro Antônio Trocoli avançar, buscar sua primeira vitória dentro do UFC e começar sua caminhada, sua trajetória dentro da organização, deixar para trás aquela derrota pro Sara Magomedov, porque a gente sabe que o Sara já vem aí numa caminhada importante, já é um dos nomes que vem sendo ganhando muita notoriedade na divisão peso médio, então que o Trocoli tenha muito sucesso nessa segunda luta dele dentro do UFC. Segundo brasileiro a entrar no octógono será o experiente Eliseu Capoeira, divisão meio-médio. Ele vai pegar o Zek Scrougin, atleta que pegou a luta em cima da hora, né, cara? Em cima da hora esse atleta pegou essa luta. Ele, inclusive, vai fazer sua estreia no UFC. O Eliseu Capoeira, a gente sabe de toda a trajetória dele na organização, é um cara que tem aí uma caminhada brilhante, né? Um cara até de certo modo injustiçado, porque ele conseguiu uma importante sequência de vitórias, mas nunca conseguiu chegar no topo da divisão, nunca conseguiu aquelas lutas importantes dentro da organização para conseguir dar aquele salto e avançar para um top 10, top 5 da divisão peso médio. Porém, o Eliseu Capoeira aí vai tentar se recuperar. Ele vem de um revés pro Randy Brown, então é uma luta importante para ele. Ele nas últimas 4 lutas tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, que é justamente pro Randy Brown. Enfrenta aí o Zek, que, como eu falei, pegou a luta em cima da hora, e é uma boa oportunidade pro brasileiro, pro Eliseu Capoeira, se recuperar dentro da organização, divisão meio-médio. Então uma luta bem importante pro brasileiro, e eu falo que ele é um cara injustiçado justamente porque aqui, se a gente for pegar o cartel dele, ele chegou a emplacar uma sequência de 7 vitórias consecutivas dentro da organização, e a gente sabe, lutadores que chegam a 7 vitórias consecutivas numa divisão dos meio-médios normalmente conseguem avançar e chegar ali num top 10 pelo menos, avançar dentro da divisão, mas não foi o caso do Eliseu Capoeira. Ele acabou tendo que sempre enfrentar atletas da zona intermediária ali, não conseguiu pegar um grande nome da organização e por conta disso ele acabou não avançando tanto dentro do UFC. Para se ter uma ideia, ele venceu o Benoit Sandenis, né, cara, que é um atleta aí que é bem conceituado dentro da organização, e isso em 2021. Então vamos aguardar e torcer muito que o Eliseu Capoeira consiga uma importante vitória nesse confronto contra o Zek Scrougin. Depois vem Denise Gomes, atleta brasileira,
que vai enfrentar uma dureza, uma atleta polonesa que é bem conhecida já do público, a Karolina Kowalkiewicz. É uma atleta que já disputou o título, é uma atleta bem consagrada dentro da organização, tem realmente um cartel bem importante, chegou, como eu falei, a disputar o título contra a sua compatriota, a Joanne Josdrick, né? E quando a Joanne era a campeã da divisão peso palha do UFC, ela não teve sucesso, depois ela começou com uma queda bem importante na organização. Por outro lado, a Denise Gomes já vai aí para sua sexta luta dentro do UFC. São 3 vitórias, 2 derrotas. A luta mais recente ela venceu a Duda Moura, sua compatriota. Anteriormente ela perdeu para Angela Hill. Então ela vai aí para uma luta importante para seguir, para conseguir emplacar uma segunda vitória consecutiva contra um grande nome da divisão peso palha, que é a Karolina. E é aquela coisa, né? Se ela conseguir essa vitória, ela vai ingressar no top 15 da divisão, justamente porque a Karolina é a número 15 atualmente na divisão peso palha, no ranking da divisão peso palha. Na sequência, aí já no card principal, teremos Luana Pinheiro enfrentando a experiente Julian Robertson. A Luana Pinheiro, número 13 da divisão peso palha, a Julian, número 14 da divisão. A Luana começou muito bem no UFC, começou com 3 vitórias consecutivas, venceu Ronda Marcos, venceu a Sam Ugas, venceu a Michelle Waterson. Mas aí, quando ela chegou num patamar um pouquinho mais acima, enfrentou atletas mais renomadas, ela sofreu aí 2 reveses importantes, e são esses dois últimos duelos que ela teve dentro do UFC. Perdeu para Amanda Ribas, perdeu para Angela Hill, um via nocaute, outro via finalização, e precisa muito se recuperar, justamente como uma experiente dura adversária, que é a Julian Robertson, que ao contrário da brasileira, vem de 2 vitórias consecutivas, uma contra a Poliana Viana e mais frequentemente aí contra a Michelle Waterson. Então um duelo bastante complicado para a brasileira, uma atleta que a gente sabe que a Julian é aquela atleta que cata as pernas, bota para baixo e fica o tempo todo botando pressão por cima. Então a Luana tem que evitar o máximo que puder a luta agarrada para conseguir se sobressair a sua oponente. E para fechar, encabeçando o evento pela primeira vez e rapidamente, né, avançou rapidamente dentro da organização, um cara que ainda não tem aquela popularidade, é um brasileiro que não é tão conhecido do público, mas certamente vai ser, porque ele é um atleta diferenciado, muito talentoso, é um atleta brutal, divisão meio-médio. Falo de Carlos Prates. Ele vai enfrentar o experiente Neil Magny. O Carlos Prates aí tem um cartel de 20 vitórias, 6 derrotas, tem 31 anos. Para se ter uma ideia, das 20 vitórias dele, 15 foram via nocaute, então ele é realmente um cara bruto. Chegou no UFC em fevereiro desse ano de 2024, venceu na estreia, depois emplacou mais 2 vitórias, lutou depois em junho, agosto. Todas as 3 vitórias foram via nocaute, quer dizer, ele chegou realmente de forma avassaladora, um atleta muito duro, muito perigoso e que está encantando aí os fãs brasileiros que acompanham mais de perto o MMA. Então vale a pena, muito a pena ver esse evento por conta do Carlos Prates, que é um atleta que vem aí surpreendendo a todos pela maneira com que ele luta. Ele tem um estilo até que lembra um pouco o Anderson Silva, mas ele pega um cara duríssimo, cara, que é o Neil Magny. Tem que respeitar o Neil Magny. O brasileiro é favorito, é superior tecnicamente em todas as áreas, mas tem que cuidar o Neil Magny porque já é um cara veterano, 37 anos, um cara que já tem uma quilometragem expressiva dentro do UFC, fez grandes lutas, grandes embates, já enfrentou grandes nomes da organização, sabe exatamente ali o caminho das vitórias. Então o brasileiro tem que tomar todo o cuidado possível para não se deixar cair ali numa armadilha do Neil Magny, que tem um bom jogo de solo, sabe muito bem trabalhar na luta agarrada, trabalha muito bem na distância, apesar do momento não ser dos melhores. Ele vem aí das últimas 4 lutas foram 2 derrotas, 2 vitórias, vem de uma derrota pro Michel Morales, que é outro cara que se tem muita aposta aí, um atleta que tem, um colombiano que se tem grande expectativa dentro do UFC. Perdeu por nocaute no primeiro round, e tomara que o Carlos Prates consiga também achar um golpe preciso, como ele tem achado nas suas lutas dentro da organização, e nocauteie o Neil Magny. Essa será a luta principal do UFC.
Vegas 100. Esses serão os 5 brasileiros que estarão em ação neste evento. Vamos torcer que todos eles tenham sucesso nesse evento. E fiquem atentos, porque na sexta-feira eu vou fazer um vídeo, uma live à noite, para falar luta, todas as lutas desse card e o meu palpite para cada um dos duelos de todas as lutas, não só dos brasileiros, mas de todas as lutas do card do UFC Vegas 100. Fico por aqui, tamo junto, os...